Olá, meu nome é Keila Soares, sou aluna do componente de Tópicos de Lógica do curso de Filosofia da UFRB, junto com meu colega Felipe Roque. Iremos objetivar e fazer uma breve exposição sobre como ensinar noções elementares de argumentos silogísticos e inferências imediatas de Aristóteles para alunos do ensino médio. Sendo assim, a questão que colocamos aqui é como ensinar as noções elementares de argumentos silogísticos e inferências imediatas de Aristóteles para alunos do ensino médio. Bem, para ensinar as ideias de Aristóteles sobre a lógica aos alunos, é importante adotar uma abordagem acessível e didática. Então, de modo mais específico, nosso objetivo aqui é, primeiro, explicar de forma elementar e didática o conceito do silogismo aristotélico e suas noções associadas, como proposições afirmativas e negativas, bem como proposições universais e particulares, premissas e conclusões, inferências e dedução. Segundo, explicar como estabelecemos relações lógicas entre proposições por meio de inferências imediatas. Antes de tudo, é importante dizer que Aristóteles concebia a palavra lógica como análise, mas não análise comum, especificamente análise do raciocínio expresso pelo silogismo. E nessa análise, as proposições, inferências imediatas do silogismo são elementos fundamentais para o estudo da lógica. Estes contributivos não apenas são fundamentais para o estudo da argumentação em lógica, mas também desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da capacidade de exposição e análise de argumentos, dada sua importância, sobretudo, na formação de cidadãos críticos, especialmente no nível do ensino médio. O legado de Aristóteles na área da lógica continua a ser de relevância inquestionável. É importante também notar que, para Aristóteles, o silogismo não se propõe a ser um guia prático para a argumentação, mas, em vez disso, é um estudo das propriedades de um sistema de inferência, com contribuições para o conhecimento, em especial o conhecimento científico. Aristóteles, ao definir o silogismo, descreve-o como, abre aspas, um raciocínio ou discurso, logos, no qual, após estabelecer certas premissas, algo necessariamente se segue simplesmente em virtude do que foi estabelecido, sem a necessidade de qualquer informação adicional. Fecha aspas. Podemos dizer, então, que silogismo é uma estrutura lógica fundamental usada para analisar e deduzir argumentos válidos. Nas premissas, fornecemos informações sobre as relações entre termos que compõem as premissas, de modo que a conclusão é derivada da forma necessária a partir das premissas. Essa derivação lógica da conclusão a partir das premissas, por necessidade, é conhecida por dedução. Os silogismos são compostos por proposições, nas quais tanto as premissas quanto as conclusões são formuladas. Aristóteles define uma proposição como uma declaração que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas não ambas ao mesmo tempo. As proposições são os blocos de construção fundamentais da lógica, veja bem, sendo utilizadas nas premissas e nas conclusões do silogismo. Elas servem para estabelecer argumentos válidos. De acordo com Aristóteles, uma proposição é uma afirmação que estabelece uma relação entre um sujeito, S, e um predicado P, por meio da cópula E. A estrutura básica de uma proposição é representada por S é P, onde o sujeito é o termo sobre o qual se atribui um predicado. O predicado é o termo que se descreve a característica atribuída ao sujeito. E a cópula é a ligação entre eles. Por exemplo, na proposição, o céu é azul. O sujeito é o céu, o predicado é azul, a cópula é o é. As proposições elas podem ser classificadas quanto à sua qualidade, ou seja, elas podem ser afirmativas ou negativas. Uma proposição afirmativa ela é escrita como S é P, enquanto uma proposição negativa é escrita como S não é P. Com a inclusão da partícula negativa antes da cópula entre o sujeito e o predicado. E em lógica, quando afirmamos que um sujeito S possui um predicado P, essa afirmação ela corresponde aos fatos. Então, essa proposição ela é verdadeira. Caso contrário, se a afirmação não condiz com a realidade, então essa proposição é falsa. O mesmo se aplica quando dizemos que o sujeito S não possui o predicado P,
pois se essa negação ela corresponde aos fatos, então essa proposição é verdadeira. Caso contrário, se essa negação não condiz com a realidade, então essa proposição é falsa. Portanto, podemos lidar com dois valores de verdade na lógica aristotélica, o verdadeiro e o falso, tornando-a uma lógica de dois valores, ou lógica ambivalente. Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Roque dos Santos, sou licenciando em Filosofia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, localizado na cidade de Amargosa, e darei agora continuidade ao que a colega já vinha discorrendo. Na lógica aristotélica, podemos lidar com dois valores de verdade, o verdadeiro e o falso, tornando-a uma lógica de dois valores, ou uma lógica ambivalente. Além disso, classificamos proposições quanto à sua quantidade. Isso significa expressar na proposição quantos sujeitos possuem um determinado predicado. Todo, nenhum ou algum sujeito possuem algum predicado. No primeiro caso, escrevemos: todo S é P. No segundo, nenhum S é P. E no terceiro, algum S é P. Essas proposições quantificadas têm relações lógicas entre elas. Por exemplo, se assume que todo S é P é verdadeira, podemos inferir necessariamente que nenhum S é P é falsa. Se nenhum S é P for falsa, então algum S não é P é necessariamente falsa. Isso significa que as proposições afirmativas S é P ou as proposições negativas S não é P, quando quantificadas por todo, nenhum ou algum, estão conectadas por uma relação lógica de inferência. Essas inferências lógicas são chamadas de inferências imediatas, pois não são expressas como argumentos em uns silogismos, mas conectam proposições logicamente com base em sua qualidade e quantidade. As inferências imediatas apresentadas pela lógica aristotélica foram sistematizadas posteriormente por Apuleio de Madaura no século II d.C., em um quadro conhecido como o quadro das oposições aristotélicas ou o quadro dos opostos aristotélicos, que é organizado da seguinte forma. Peço que imagine comigo um quadrado. Nesse quadrado, no canto superior esquerdo temos a letra A, no canto superior direito temos a letra E, no canto inferior esquerdo temos a letra I e no canto inferior direito temos a letra O. No quadro, essas letras A e I provêm de afirmo e E e O deriva de nego. Sendo assim, a letra A expressa a proposição universal afirmativa. A letra I expressa a proposição particular afirmativa. A letra E expressa a proposição universal negativa. A letra O expressa a proposição particular negativa. E o quadro das oposições estabelece relações de inferência entre proposições com base em suas qualidades e quantidades. E essas relações resultam em algumas leis que examinaremos a seguir. Em primeiro, a lei dos contrários. É a relação lógica entre a universal afirmativa A e a universal negativa E. Se a proposição universal afirmativa A for verdadeira, então a universal negativa é necessariamente falsa. Da mesma forma, se a proposição for verdadeira, então a proposição é necessariamente falsa. Por exemplo, se todo homem é inteligente é verdadeira, então a proposição nenhum homem é inteligente é falsa. E vice-versa. Por exemplo, se afirmamos que nenhum homem é inteligente, é verdadeiro, ok? Então a proposição todo homem inteligente é necessariamente falsa. E é importante ressaltar que, embora as proposições não possam ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo, elas podem ser ambas falsas ao mesmo tempo. Por exemplo, no caso em que há proposições que algum homem é inteligente e alguns homens não são inteligentes, são verdadeiras. A segunda lei estabelecida pela relação do quadro de oposições é a lei da subalternização, que se dá entre a relação entre universal afirmativa A e particular afirmativa I, e entre a universal negativa e a particular negativa O. Essa lei nos diz que a verdade dos enunciados universais
implica a verdade dos enunciados particulares correspondente. Mas a falsidade dos enunciados universais não implica necessariamente a falsidade dos enunciados particulares. Por exemplo, se afirmamos todo inseto tem 6 patas, é verdadeiro. Então, necessariamente, se afirmarmos alguns insetos têm 6 patas, segue-se que é verdadeiro. No entanto, se a proposição todo inseto tem 6 patas for falsa, então não se pode inferir que a proposição alguns insetos têm 6 patas seja falsa, pois pode ser que seja verdadeira. Em terceiro ponto, pela relação do quadro ainda, a lei dos subcontrários. É a relação que se dá entre a particular afirmativa I e a particular negativa O. E de acordo com essa lei, ambos os enunciados, a particular afirmativa I e a particular negativa O, não podem ser falsos ao mesmo tempo. No entanto, podem ser verdadeiras simultaneamente. Por exemplo, considerando a classe todos os homens, se afirmarmos algum homem é grego como verdadeiro, então necessariamente também será verdadeiro que algum homem não é grego. No entanto, é impossível que as proposições algum homem é grego e algum homem não é grego sejam falsas ao mesmo tempo. Ainda na relação do quadro de oposições, a lei dos contraditórios. É a relação entre a universal afirmativa A e a particular negativa O, e entre a universal negativa E e a particular afirmativa I. A verdade de um desses enunciados necessariamente implica a falsidade do outro, isto é, eles nunca poderão ser simultaneamente verdadeiros, apesar de poderem ser simultaneamente falsos. Por exemplo, se todo homem é mortal é verdadeiro, então algum homem não é mortal é necessariamente falsa. E se nenhum homem é mortal é verdadeiro, então algum homem é mortal é necessariamente falsa. Portanto, para Aristóteles, as proposições são os elementos fundamentais que constituem os argumentos, tanto as premissas quanto as conclusões. Mostramos que as proposições são compostas por elementos chaves, a saber, sujeito, predicado e cópula, os quais, quando combinado com negação, valor de verdade, no caso a qualidade, e a quantificação, que é a sua quantidade, formam um quadro de inferências lógicas, e isso chama-se de inferências imediatas. O estudo dessas inferências pode ser aplicado em aulas de filosofia no ensino médio, com o propósito de aprimorar a capacidade de raciocínio e análise dos jovens, proporcionando-lhes ferramentas para a formação de um cidadão crítico que saiba analisar e construir um bom argumento. As nossas referências partem dos primeiros analíticos e das obras de Neves Filhos, Elementos da Lógica, a Lógica de Aristóteles. Agradeço por nos ouvir